Bom dia, queridos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, e dizer que é uma alegria poder me dirigir aos irmãos nesta manhã. Aqui está bem ensolarado, está esquentando, depois de alguns domingos chuvosos, e o sol está aqui forte, graças a Deus, e nós estamos aqui para entregar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Essa é a classe Seguidores do Mestre Jesus, dos adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos no Centro, aqui em Macapá, no Amapá, bem próximo aqui à linha do Equador. E nós vamos começar fazendo uma oração. Hoje, se a cara não tiver menos simpática do que já é normal, eu estou na realidade com um problema de saúde, e estamos aí medicando e procurando resolver. Espero que vai dar para terminar essa lição, né? Espero que eu não serei interrompido aqui, mas enfim, a gente quer fazer o melhor que a gente puder hoje de manhã. Já falei para o Thiago aqui: Thiago, qualquer coisa, ou tu leva a lição daqui, ou então interrompe, aperta nesse botãozinho aqui, concluir, e interrompe a transmissão. Eu vou pedir inclusive para o Thiago orar, né? Antes da gente começar. Vamos agradecer a Deus por mais essa semana que começa. Vamos pedir que Ele nos abençoe com o estudo da sua palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia, a tua graça se renovam, Pai, em nosso favor todos os dias. Amém. Por meio dela vivemos, existimos, temos tudo que precisamos, Pai. Amém. Pai, neste momento quero te pedir, Pai, pela lição que vamos ouvir da tua palavra, uma porção, que teu Espírito Santo, Pai, que habita no teu servo, fale a nós tudo aquilo que o Senhor já tem programado para que a gente ouça, que a tua palavra também possa ser feita em nossos corações, nas nossas vidas. Amém. Para que mude, Senhor, a nossa vida que temos contigo, que melhore nosso relacionamento contigo. Amém. Que amadureçamos, Senhor, na tua palavra. Amém. Abençoe cada irmão também, Senhor, que vai ouvir e que irá ouvir também posteriormente, quem sabe no YouTube, para que o momento que eles possam ouvir possa ser um momento de concentração, que nada interrompa, que venha interromper para este momento. Amém. Recupera, Senhor, as pessoas que estão doentes, ajude, Pai. Sabemos que muitas pessoas estão doentes, e também ainda tem o vírus, Pai, que ainda está forte na nossa cidade, no nosso país. Ajude, Pai, recupera essas pessoas. Amém. Esteja abençoando os seus corpos para que os medicamentos possam fazer efeito e logo elas possam estar boas e curadas, Pai. Amém. Te peço por cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos estudando as cartas de Paulo, que são conhecidas como epístolas pastorais. Estamos aqui ainda no capítulo 4 da chamada primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu vou começar, porque vocês que estão acompanhando, vocês provavelmente repararam que eu não trabalhei a conclusão da lição passada, que foi a lição 4,
E eu vou começar então essa lição de hoje com a conclusão, certo? Que foi colocada aqui. E aí nós vamos começar a nossa lição propriamente dita de hoje, tá? Então você pode pegar aí, eu tô com o formato digital aqui, eu não sei qual é o número aí, mas é o ponto 5, número da página. O Thiago pode me ajudar aí, é o ponto 5, tá? Da lição, o líder deve conhecer a natureza da igreja, certo? Tá? Da lição 4, ponto 5 aí da lição 4. 5 em numeral romano, tá? Página 24. Página 24. O Thiago está informando aqui na revista impressa. Eu gosto sempre de reconhecer, tá? A revista é da editora Cristã Evangélica. Gosto de reconhecer o trabalho dos irmãos, né? Que tem aí esse ministério de fornecer esse suporte, esse material para a gente trabalhar, tá? Cartas a Timóteo e Tito, da editora Cristã Evangélica. Então, o ponto 5 aí em numeral romano, ele diz: o líder deve conhecer a natureza da igreja. Isso é muito importante. E o texto que ele destaca aqui é o capítulo 3, versos 14 a 16. Convido vocês, então, a olharem eu vou ler, como sempre, aqui na Nova Versão Transformadora, que diz o seguinte: embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, é grande o segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Então esse é o texto. E o comentário aqui da revista diz o seguinte: Paulo usa 3 expressões para descrever a igreja na conclusão desse texto sobre a liderança. Isso é digno de nota. São 3 expressões importantes e elas estão aí no versículo 15. A primeira expressão é casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Essa expressão é uma expressão importante. Não é a minha casa, não é a sua casa, não é a casa do pastor, não é a casa de qualquer ser humano. A gente fala às vezes a nossa casa, né? Na verdade não. A igreja é a casa de Deus. Quando os nossos filhos são pequenos, ou quando nós éramos pequenos e os nossos pais nos levavam para visitar alguém, chegava a ser cansativo, né? Aquele discurso, aquelas recomendações que os nossos pais nos faziam, não é? Olha, vocês estão indo, está indo para a casa do fulano ou da fulana. Olha como vocês vão se comportar lá. Lembrem-se que vocês não estarão em casa. Vocês lembram disso? É ou não é verdade? Vocês não estarão em casa. Vocês vão estar na casa das pessoas. Vocês serão visitas. Não se comportem como se vocês estivessem em casa. Isso é muito importante, gente, porque há um movimento aí, esse movimento está crescendo dentro do evangelicalismo aqui no Brasil. Olha, você tem que se sentir na sua casa na igreja. Negativo. Negativo. A igreja não é, vou repetir, a sua casa, a minha casa, a nossa casa. A igreja é a casa de Deus. Se os nossos pais tinham o trabalho de nos lembrar disso quando nós éramos crianças,
E às vezes nós desobedecíamos, não é verdade? Às vezes nós desobedecíamos e pagávamos o preço por isso, não é verdade? Olha, não vai correr na casa do compadre. Aí o moleque vai lá, corre na casa do compadre, derruba o vaso da comadre, quebra o vaso. Ele vai responder por isso. Não é verdade? Vai responder por isso. Vejam, se os nossos pais se comportavam desta maneira, com razão, volto a dizer, porque as regras de conduta social nos levam a assumir essa postura. Nós estamos falando de seres humanos. Imagina como deve ser na casa de Deus. E eu não estou falando, eu quero que os irmãos atentem para isso. Eu não estou falando somente, mas eu estou falando sim disso, de reverência durante as nossas reuniões públicas, né? Eu me lembro quando eu morei na casa da minha cunhada, minha queridíssima cunhada Ruth, esposa do Ivaldo. Eu dei um pouco de trabalho para ela, né? Eu reconheço isso, eu já reconheci isso na frente dela também, mas eu dei um pouco de trabalho para ela, porque vejam, a Ruth tinha 3 filhos pequenos em casa, o Lucas, a Priscila e o Mateus. E eu dei um pouco de trabalho para a Ruth, porque às vezes a gente sentava para almoçar. E digamos que eu tenho uns gostos um tanto heterodoxos, né? Diferentes, né? Eu me lembro de um episódio, pelo menos, a Ruth fez uma lasanha deliciosa, né? Muito bem preparada, muito bem feita. Colocou aquela louça lá. Não me lembro se era alguma ocasião especial, eu não sei. Eu sei que ela fez a lasanha, né? Serviu a lasanha lá, a gente estava lá comendo a lasanha, né? Não tinha farinha na mesa, mas o cabuçu aqui simplesmente levantou, pegou, hein, Tiago? Pegou a vasilha da farinha lá, né? Botei a vasilha da farinha do meu lado e haja comer lasanha com farinha, né? Aí eu não me lembro qual foi dos 3, acho que foi a Priscila, mas eu não me recordo. Mamãe, eu quero farinha. Aí a Ruth olhou assim: lasanha não se come com farinha. Aí a criança, né? E aí nessa hora eu já tinha pego, né? Já tinha colocado no meu prato, mas tirei a vasilha. É um péssimo hábito, gente. É um péssimo hábito. Vamos falar isso claramente. Hoje eu reconheço isso, né? É um péssimo hábito você comer com a vasilha da farinha do lado, colocando, né? Porque você não se dá conta da quantidade de farinha que você come. Desculpa aí estar fazendo essa nota nutricional aqui, tá? Mas enfim, eu preciso reconhecer isso, porque se você tem esse hábito, eu não quero, contando essa história, reforçar esse hábito, que é um mau hábito que você precisa tirar, tá? Precisa perder, certo? Voltando à criança lá: mamãe, eu quero farinha. Lasanha não se come com farinha. Mas o tio Eliezer está comendo. Aí realmente ficava uma situação complicada. A Ruth, muito bem colocada: lasanha não se come com farinha. E tem mais uma coisa: teu tio Eliezer, ele não é meu filho. Quando a gente for por aí com vocês, que a gente for comer lasanha em algum lugar, não pede farinha. Então, a gente tinha esse cuidado, não é verdade? E nós estamos falando de seres humanos. Agora, imagina na casa de Deus. Como é que a gente deve se comportar na casa de Deus? Mas eu vou repetir de novo. Não é só o comportamento ali na hora do culto, na hora do almoço, na hora do jantar. A gente precisa entender que a igreja é a casa de Deus. Então, mesmo quando eu não estou naquilo que se convencionou chamar de culto, né, que não é uma expressão muito legal,
né? Porque diminui o impacto que essa expressão culto deve ter na nossa vida. O nosso culto, ele é todo o tempo. Cultuar significa dar culto. Isso que significa dar culto, cultivar um relacionamento de respeito, de admiração, de veneração até. Isso que significa cultuar. Essa é a ideia da palavra. Então, prestar culto a Deus envolve toda a nossa vida. Se eu estou na igreja, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Se eu pertenço à igreja do Senhor Jesus e se eu sou cristão, se eu creio em Cristo Jesus como o meu Salvador, como o meu Senhor, eu pertenço à igreja. Eu já assinei, figurativamente falando, a minha filiação, ou melhor ainda, Jesus já assinou com o seu próprio sangue a minha filiação nessa corporação, nesse corpo chamado de a sua igreja. Vocês estão entendendo? Então eu estou aí integrado a esse corpo, e isso para o resto da minha vida. E eu devo me portar adequadamente como alguém que presta culto a Deus, ou que deve prestar culto a Deus. E isso vai além, muito além das quatro paredes do lugar onde a gente se reúne, comumente chamado de igreja, que também não é um termo muito legal, porque a igreja somos nós. Cada um de nós, e todos nós somos a igreja. Repetindo, para que fique bem claro, o que vocês já sabem desde que vocês eram pequenininhos. Vocês que são, digamos, mais longevos na igreja. Prestar culto a Deus, cultuar a Deus, vai muito além das quatro paredes lá do prédio onde a gente se reúne. Se a gente não tinha atentado para isso ainda, não é possível que depois de mais de um ano, sem nos reunir lá na rua Jovino de Noá, número 1660, canto com a Avenida Mendonça Furtado, não é possível que depois de mais de um ano sem se reunir lá, essa ficha não tenha caído para você. Nós não deixamos de ser igreja porque deixamos de nos reunir naquele lugar. Nós pertencemos à igreja, e a igreja é a casa de Deus. Deus mesmo diz na sua palavra: o céu é o meu trono e a terra é o tapete onde eu coloco os meus pés. A terra toda é do Senhor Jesus. Isso aí, essa palavra, ela deve nos chamar a atenção. Se eu pertenço à igreja, eu pertenço à casa do Deus vivo. Eu estou filiado a essa organização que é eterna. Isso traz privilégios tremendos. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É onde nós estamos. Isso é um privilégio tremendo, mas traz também responsabilidades. Vejam, os corpos locais, as porções locais desse corpo chamado Igreja do Deus Vivo são importantes. São muito importantes. Nós nos reunimos lá naquele lugar, não é? É a nossa sede. Quando nós fazemos as nossas assembleias gerais, está no início da ata, né? O Tiago é secretário da igreja, então ele já sabe, né? Ele tem que colocar lá, quando a gente se reúne em assembleia geral,
que nós nos reunimos, né, na sede, aí coloca o endereço, isso é praxe. Essas porções locais, elas são importantes, mas a gente não deve perder de vista a realidade maior, que é: eu pertenço à igreja do Deus vivo. Essa organização que Jesus estabeleceu e que atravessa os séculos e que vai até a eternidade. E enquanto membro desta organização, que vai muito além do corpo local, tanto que há pessoas que não estão vinculadas a um corpo local, mas não deixam de ser da igreja do Deus vivo. É importante você estar congregando numa porção do corpo local? É muito importante. Todo mundo sabe que é importante. Mas há muitas pessoas que estão frequentando porções locais do corpo de Cristo, mas às vezes nem chegam a assinar a ficha de membro lá, não estão arrolados lá no hall de membros daquele corpo local, mas são da igreja do Deus vivo, se são crentes. Isso é importante a gente saber. Tem aspectos práticos com relação a isso que eu vou comentar daqui a pouco, mas é importante a gente lembrar disso. Então, a igreja é de Deus, é a igreja do Deus vivo. A gente precisa lembrar disso. Qual é a próxima expressão que Paulo usa? Aliás, eu acabei falando, né? É a igreja do Deus vivo. Me adiantei aqui, olhei aqui. A primeira expressão foi casa de Deus, que nós trabalhamos. Igreja do Deus vivo, essa é a segunda expressão. Outra expressão muito importante. Muito importante. Eu preciso lembrar que a igreja é a casa de Deus, mas também a igreja é a igreja do Deus vivo. Essa semana a gente estava conversando aqui em casa sobre oração, né? Conversando com os meninos aqui no nosso tempo aqui. Eu estava colocando para eles: olha, vocês precisam lembrar, todas as vezes que vocês vão orar, que vocês estão se referindo a um Deus vivo, vocês estão falando com um Deus vivo. Como vocês falam comigo ou como vocês falam com a mãe de vocês aqui. Eu falei um pouco sobre isso domingo à noite na pregação, se vocês assistiram. Se vocês não assistiram, está aí no canal da igreja, no YouTube. Recomendo que você dê uma olhada sobre orar como Deus quer. Eu preciso me lembrar, quando eu vou orar, ou quando eu estou orando até, que eu estou falando com Deus vivo. É por isso que na igreja, eu ia dizer na nossa igreja, mas eu vou ampliar um pouco isso aí, na igreja reformada, na igreja que veio da reforma, pelo menos na maioria delas, nós somos instados, nós somos incentivados a nos expressar com as nossas próprias palavras a Deus. Nós não temos hábito de repetir orações. Mesmo a oração que Jesus ensinou, nós não cremos que repetir mecanicamente essa oração, sem se dar conta até daquilo que você está dizendo, nós não cremos que isso de fato seja oração. Porque nós estamos cultuando um Deus vivo. Nós não estamos falando com uma pedra, nós não estamos falando com... arrumei confusão com gente aí que diz que pedra é um ser vivo, né? Mas enfim. O que eu quero dizer é que ninguém se apresenta para falar com uma pessoa viva aí em carne e osso de qualquer maneira. Sem concentração, sem prestar atenção no que está dizendo. Nós não fazemos isso. De novo, não pense só no culto, não pense só naquele momento que a gente está ali junto, né?
Pense toda a sua vida. Eu preciso entender. Eu pertenço à igreja de um Deus vivo, um Deus que não está morto, um Deus que não está dormindo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra e Ele faz isso procurando pessoas cujo coração seja totalmente dele. Deus é um Deus absolutamente exigente, queridos. Ele não se contenta com pouco. Ele não se contenta com pouco. Com Deus é 100%. Ele quer 100% de devoção de nossa parte. Não existe essa história para citar a canção que eu gosto muito do Toinho de Aripibu. Pelo menos essa eu gosto, né? E outras. Não existe essa história de quase crente, né? Ele canta na canção dele. Já cantei essa música para vocês várias vezes, né? Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não roubo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso é que eu afirmo, sou quase crente. E aí ele diz, Deus não aceita meio termo, meio coração. Com Deus não tem isso, não. Deus não divide a devoção que deve ser para Ele e somente para Ele. Ele diz, a minha glória eu não a dou a outrem. Deus tem esse direito, queridos. Ele é um Deus vivo. Ontem nós estávamos conversando aqui em casa sobre filmes, né? Filmes que nos emocionam. E aí alguém disse, né, na conversa, olha, se você assistiu o filme tal e não chorou, você já morreu. É outra coisa importante, né? Quem está vivo interage, quem está vivo se envolve, não é verdade? Isso é próprio das pessoas que estão vivas, ou das coisas vivas. A Fátima tem uma planta aqui, uma plantinha que nós estamos aí na expectativa de que ela vai dar a primeira florada dela. Parece que agora vai sair, né? Nós vimos hoje 3 botões bem assim, né, promissores. Os seres vivos, eles têm essa capacidade, veja uma planta, de gerar essa reação em nós. Nós reagimos a isso, né? a esses seres, a essa transformação. A igreja é a igreja do Deus vivo. O meu relacionamento com Deus, ele tem que ser vivo. Ele tem que ser provocativo. Eu tenho que reagir a esse Deus que impõe, sim, a palavra é essa, impõe uma devoção para mim. Eu não posso ser indiferente. E isso tem que ser uma coisa diária, todo dia. Se você acordar todo dia falando com Deus e perguntando, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Você não vai estar fazendo nada de errado, não, pelo contrário. Quem dera a gente acordasse todo dia e perguntasse para Deus, ok, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? E antes de abrir a Bíblia para a nossa devocional, a primeira do dia, né? Então, Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui. O que o Senhor tem para mim hoje? A igreja é a igreja do Deus vivo. Deus está vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. A igreja é a casa de Deus. A igreja é a igreja do Deus vivo. E a terceira expressão que ele usa, a igreja é, no caso aqui da Nova Versão Transformadora, né, a expressão que ele usa é coluna e alicerce da verdade. Em outras versões é coluna e baluarte da verdade. Sabe que nós temos um forte aqui, a fortaleza de São José de Macapá,
é o monumento mais importante da nossa cidade, né? É o mais falado, talvez é o mais que está aí conhecido das pessoas que não são daqui. E quando você vai estudar a história dessa fortaleza, você tem lá os baluartes, né? Cada um deles foi dedicado a um santo católico, né? Então você tem no mapa, eles são indicados, aí você tem até, dependendo da fonte que você pesquisa, a ordem em que eles foram instalados, né? Eles avançam por sobre o rio e, no caso, a parte que está voltada para a cidade, sobre a cidade, e lá tem uma torre de vigia. E o baluarte é o lugar que pega ali, né? Primeiramente, aquela força do rio. Vejam, nós estamos falando de uma instituição, de uma instalação bicentenária. Todo santo dia está ali pegando, né? Isso é uma coisa curiosa. Se a gente pudesse ressuscitar esses engenheiros, hein, seu Raimundo? O senhor que é mestre de obras, né? Se a gente pudesse ressuscitar esses engenheiros e as pessoas que construíram aquilo ali para fazer a orla aí, né? Tava bom, não tava? Tão antigo, né? Século XVIII, pegando lá todo dia e tá lá. Não caiu nenhum baluarte até hoje. Não caiu nenhum. E essa orla aí já foi refeita, esse muro de arrimo aí, quantas vezes, senhor Raimundo? Eita, já são tantas, né? Eu acho que na minha, desde quando eu começo a reparar, umas 2, 3 vezes. O alicerce tem que ser firme, o baluarte tem que ser seguro. Olha, tem que aguentar os impactos. A igreja é a coluna e o alicerce ou o baluarte da verdade. A igreja é a casa de Deus, a igreja é a igreja do Deus vivo, a igreja é a coluna, o baluarte da verdade. Ela tem que estar aí, na linha de frente, defendendo a verdade da palavra de Deus. Queridos, é muito importante a gente resgatar isso. É muito importante. Por isso ele conclui aqui, o comentarista, dizendo: o verdadeiro líder cristão, antes de pensar em preencher todos os requisitos, precisa andar com Deus, buscar os recursos de Deus, caminhar em total dependência de Deus, porque nele, isto é, em Deus, as necessidades são supridas, somos capacitados e motivados a servir como presbítero ou como bispo, diácono ou em qualquer outra área que Deus nos colocar. O padrão elevado só pode ser atingido quando estamos em Deus e dependemos dele. Esse é o ponto. Eu preciso lembrar disso. Não, eu sou servo de um Deus vivo. Eu estou na casa dele, não estou na minha casa, não. Eu devo fidelidade à verdade dele, conforme ele colocou. Que pena que nós estamos vendo grupos que se dizem Igreja do Senhor Jesus Cristo completamente rendidos à agenda do nosso tempo. Que pena! Líderes, outrora inclusive, que eram reputados como defensores da fé. Mas a onda bateu, e bateu, e bateu, e bateu, e agora a gente, infelizmente, está descobrindo que eles não estavam alicerçados. Eu já falei para vocês, infelizmente, muitas dessas pessoas estão, sabe onde? Nos seminários. Estão formando pastores. Existem professores de seminários hoje
que nem acreditam na infalibilidade das Escrituras. Vejam, eles nem acreditam que a Bíblia é infalível. Eles nem acreditam que a Bíblia é palavra de Deus. E eles estão formando pastores. Não, eles não chegam no primeiro dia de aula e dizem: olha, alunos, eu quero logo dizer para vocês que eu não acredito que a Bíblia é infalível. Não, não é assim. Não é desse jeito. Eles chegam caladinhos e vão injetando o veneno de pouquinho em pouquinho, plantando o que eu chamaria de uma dúvida razoável na cabeça deles e na cabeça de muitos alunos. Falei aqui para vocês nas últimas semanas de Satanás. Como que Satanás deixou de ser uma pessoa real em muitos círculos acadêmicos a partir do século XIX para se tornar apenas uma metáfora, um arquétipo, uma figura do mal. Mas ele não é uma pessoa real, nunca foi. Reinterpretaram os textos da palavra de Deus que claramente falam de Satanás. Diz: não, não é bem isso aí não. Os primeiros cristãos se confundiram. Se vocês já perceberam, eu já entrei no assunto de hoje, que é a falsa doutrina na igreja. Pode virar a página. O comentarista agora é o José Newton Alves Andrade. E o texto já é 1 Timóteo 4. Dizem esses mestres, dizem esses professores, os primeiros cristãos se confundiram. Se confundiram. Então eles pegaram os textos e entenderam, né, que Satanás era um anjo que se rebelou, etc, etc. Eu expliquei isso aqui nas últimas aulas. Está aí em cima, na minha timeline, e está no canal da igreja. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Então, Ezequiel, capítulo 28, o texto diz claramente lá, Deus profeticamente, por meio do seu servo, falando com o rei de Tiro, ou o príncipe de Tiro, e num determinado momento ele diz: tu estavas no Éden. O príncipe de Tiro não pode ter estado no Éden, no jardim de Deus. Ele não pode ter estado lá. Ele é um ser que nasceu muito depois. Obviamente, Deus está falando com alguém, usando o príncipe de Tiro. Na profecia isso é uma coisa comum. E aí vem os novos intérpretes e dizem: não é bem assim. Éden aqui pode ser um lugar lá mesmo no Oriente Próximo, um lugar lá que o pessoal chamava de Éden. E aí eles vão, né, com as suas interpretações. Convenceram muita gente. É a ideia comum hoje. Você faz uma pesquisa na internet sobre Satanás, você vai ver que até o século XIX se pensava nisso, que era uma pessoa e tal. Hoje os intérpretes, é sempre assim, sempre uma unanimidade que não existe em ciência, nem em ciência bíblica, mas eles sempre falam assim. Hoje, o consenso hoje é que, na realidade, a palavra Satã, a palavra diabo, está se referindo mais a um princípio, a um tipo que incorpora o mal. Um mal genérico, um mal geral, negativo. Jesus acreditava no diabo. Os evangelhos dizem que Jesus foi tentado pelo diabo, que Jesus conversou com o diabo. Mas isso aí foi confusão dos primeiros cristãos. Negativo. Eu vou ficar com o que o texto diz, eu vou ficar com a interpretação que a igreja por séculos fez.
dessas passagens, mas principalmente porque o Espírito Santo, que é capaz de nos revelar o que Deus escreveu na sua palavra, nos ensina assim. Quem quiser pensar diferente, que pense, mas é assim que eu creio, porque eu tenho obrigação de defender esta verdade conforme ela nos foi dada. Como que eu vou entender Jesus dizendo para os discípulos: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago? Se Jesus não acreditava em Satanás como uma pessoa real ou como um ser real, o que ele estava querendo dizer ao falar isso para os discípulos? Claro que os discípulos entenderam que ele via a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e escreveram isso, e ao longo dos séculos, não era isso? Não foi isso que Jesus quis dizer, já que Satanás não existe? O que ele quis dizer então? Por que Jesus jogaria essa confusão na cabeça da igreja? É uma coisa tão ilógica. Mas essa falsa doutrina, que começou lá no século XIX e tem feito um estrago enorme, está aí hoje. Mas foi previsto, foi predito. Vamos ver o texto. 1 Timóteo 4. O Espírito, isto é, o Espírito Santo. Ivanildo, vou começar com a tua Bíblia aí de novo. Tá maiúsculo aí? Tá. Ah, tá bom. Tá ótimo. Não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo que está se referindo aí. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está o quê? Cauterizado. Em algumas versões morta, em outras versões cauterizada. Vocês entendem o que é uma cauterização? Vocês sabem o que é, né? Cauterização, na realidade, assim, falando em termos leigos, né? Você queima aquilo ali, você às vezes amortece, né? Enfim, a palavra amortecer também quer dizer isso, né? Você corta ali as ligações sensoriais para aquilo não doer mais, né? Isso é cauterizar, ou não incomodar mais. A consciência dessas pessoas, diz Paulo, está morta, está cauterizada. Então, esse é um texto muito forte, uma advertência severa que Paulo faz. O comentarista ele diz aqui: tratamos das advertências do apóstolo Paulo a Timóteo acerca do perigo das falsas doutrinas, do caráter da obra do ministro, num contexto de danosa influência dos falsos mestres. E aí ele diz aqui, o comentarista, como nós devemos identificar um falso mestre. Identificamos um falso mestre pela recusa em aderir ao ensino bíblico e pela atitude soberba. Paulo deixou Timóteo lá na cidade de Éfeso com uma missão nada fácil. O comentarista diz aqui, né? Ele tinha a incumbência de corrigir certas pessoas. A palavra aí quer dizer literalmente, como a gente faz com a criança, por exemplo, que está escrevendo, que está grafando errado, né? Às vezes a gente literalmente coloca a mão em cima da mão dela e mostra para ela, pelo menos era assim antigamente, né? Há uma tendência hoje em dia de você deixar a criança livre para encontrar o caminho dela para Foi desastroso essa tendência, né? Infelizmente. Atrapalhou muito a nossa vida quando essa ideia proliferou e prosperou em alguns círculos aí. Tava corrigindo, eu sou professor de história, estava corrigindo o trabalho dos meus alunos, aí o menino colocava um negócio lá, eu entendi uma coisa, aí colocava errado. Aí quando
Eu entregava para ele, devolvia, e ele dizia assim: mas professor, por que isso aqui está errado? Não, porque você escreveu assim, não é? Não, professor, isso aqui é tal coisa. Eu disse: não, como, rapaz? Essa palavra aqui, olha aqui, isso aqui é um A, esse é o meu A. Ah, isso me irritava profundamente. Isso me irritava profundamente. Sabe quem me ensinou isso? Professora Nilce. Professora Nilce Lobato, nossa querida irmã que já está com o Senhor. E ela me ensinou isso. Meu filho, a escrita, ela só faz sentido porque ela é padronizada. Os sinais gráficos são os mesmos para todos os falantes daquela língua. Ela é codificada, inclusive. Se você começar a ter o seu A, o Ivanildo, o A dele, a Marina, o A dela, a Fátima, o A dela, acabou o A, acabou, ninguém vai se entender mais. Tão óbvio, né? Tão simples e verdadeiro. Nós já vimos que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Os falsos mestres achavam que haviam recebido uma revelação direta de Deus, começaram a ensinar coisas erradas. Já já nós vamos ver a questão dos demônios aí, que é importante. E Timóteo recebeu a incumbência de corrigir, literalmente, de mostrar o erro, mostrar que eles estavam escrevendo errado e mostrar como era o certo. A ideia aqui é essa. Por isso, Paulo diz: olha, Timóteo, você tem que mostrar para as pessoas como é que elas devem proceder na casa de Deus. De novo, se comportar na casa de Deus aqui não está se referindo só a culto, reuniões públicas. É toda a nossa vida. É toda a nossa vida. Falando das qualificações que ele acabou de citar para os bispos, para os diáconos. Você prestou atenção? Aquelas qualificações extrapolam em muito o local de culto. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, sóbrio, não cachaceiro, não dado ao vinho, ou vinheteiro, sei lá, não ganancioso, que administre bem a sua casa, governe bem a sua casa, que tenha os filhos sob disciplina, que traga os filhos sob disciplina. Vejam, extrapola aí muito o local de reunião da igreja. O Toinho de Aripibu, de novo, ele tem uma outra canção triste, apesar de enfim, a criança dizendo para a mãe, eu já contei isso para vocês também: mamãe, vamos nos mudar para a igreja. Na igreja é bom demais, ali o papai não bate na senhora, ali o papai é outra pessoa, o papai dá glória a Deus, aleluia. Não briga com a gente, não é violento com a gente. Ele diz: na igreja, papai é um cordeiro, em casa é um lobo devorador. Olha, eu temo, até por causa da realidade de onde ele vem, e por ter ouvido o testemunho de muitas pessoas, que infelizmente essa realidade que ele canta, essa situação que ele conta, seja verdadeira em muitos círculos ditos evangélicos. Homens que vão para a igreja, colocam uma gravata, estão lá na frente, quando o pastor está falando, quando o dirigente está falando, dando aleluia, dando glória a Deus, mas chega em casa, é lobo devorador. Infelizmente. E as crianças percebem. Então vejam, prestem atenção, porque isso é importante.
Timóteo devia corrigir esse rumo errado que a igreja já naquela época estava indo. Por isso, está aí, capítulo 3, versículo 15, Paulo dizendo para Timóteo: tu vais ensinar as pessoas como se comportar na casa de Deus. Porque é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, é a coluna, é o alicerce da verdade. E já naquela época, o Espírito havia revelado. Tem uma pergunta que o comentarista aqui não faz, mas eu vou fazer para vocês, e quem sabe vocês fizeram também em casa. Vejam, é muito forte a expressão que Paulo usa, dizendo que o Espírito Santo claramente afirma que nos últimos dias seriam dessa maneira. Evidentemente vocês perceberam que para Paulo os últimos dias já haviam chegado. Agora imagina, se haviam chegado na época de Paulo, imagina hoje, na nossa época. É assim que todo crente deve viver. Todo crente deve viver, porque Jesus disse isso. E aí eu vou dizer para vocês o que eu acho que Paulo está querendo dizer quando ele falou que o Espírito afirma claramente. Claro que isso aqui foi escrito depois, tá? O Evangelho foi escrito depois, mas essas palavras elas eram conhecidas. Eu acho importante vocês saberem disso, né? Jesus mesmo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria fazer os apóstolos, os discípulos lembrarem tudo que ele havia dito para eles. Então vejam, essas informações que Mateus, Marcos, Lucas e João deixaram para nós nos evangelhos por escrito, deixaram para a igreja, eram informações correntes que as pessoas tinham lá. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso? Eu vou fazer aqui uma coisa muito perigosa, mas eu vou fazer apenas para vocês entenderem. É uma comparação, tá? Nós temos histórias do nosso folclore, certo? Que essas histórias, muito antes de serem escritas por algum autor num livro, elas eram faladas, passadas de boca em boca para as pessoas, tá? Estou falando do nosso folclore aqui amazônida, Curupira, por exemplo. Vanildo, bora ver se foi bom de estudos sociais, como se chamava no meu tempo, né? Hoje, estudos amazônicos e amapaenses. Diz alguma coisa do Curupira aí. Qual é o detalhe muito interessante sobre o Curupira que ele usa para enganar as pessoas? Um detalhe da anatomia dele. Bora ver se ele sabe. Os calcanhares voltados. Exatamente. Os pés dele são invertidos para enganar as pessoas que tentavam fazer o seu rastro. De onde surgiu isso? Ninguém sabe. Talvez foi até algum demônio que inventou isso. Ih, eu estou arrumando confusão aqui, né? Mas enfim, nós acreditamos que existem sim seres espirituais chamados demônios que estão aí para enganar as pessoas. Eu já comecei a falar sobre eles e vou falar mais ainda. Ninguém sabe de onde essa história veio, mas existe, era passada de boca em boca, até que um dia alguém sentou e escreveu. Mas veja, ninguém nunca viu esse ser por aí. Diferente, é nesse ponto que a minha ilustração é perigosa, vamos dizer assim. Bíblia não é folclore. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram seus relatos, os eventos tinham pouco tempo que tinham acontecido. Não deu tempo para virar folclore, não deu tempo para virar mito. Inclusive eles poderiam ter sido desmentidos pelos próprios contemporâneos na época, mas isso não aconteceu. Por isso a Bíblia é diferente de folclore. É diferente de mito. Eu acho importante dizer isso, né? Os evangelhos são muito diferentes, certo? Muito diferentes mesmo. Então, é importante a gente reter isso. Gente, eu realmente estou com muita dor. Eu vou pedir licença de vocês aqui para beber um pouquinho de água. O que eu quero chamar a atenção de vocês? O porquê Paulo ter se expressado dessa forma, dizendo que o Espírito afirma claramente. Havia na cabeça das pessoas
dos cristãos naquela época já, as palavras de Jesus. Vá comigo lá para Mateus, Evangelho segundo Mateus. A sessão toda começa no capítulo 23, se estende até o capítulo 25. Jesus fala dos últimos dias, alerta os seus discípulos sobre as coisas que haveriam de acontecer. Conta aquela parábola maravilhosa das 10 virgens, falando sobre a necessidade de vigilância. Descreve como seria a sua volta à terra e afirma claramente que nos últimos dias o Satanás, o diabo, com a permissão de Deus, intensificaria a sua atuação sobre a humanidade, enganando a humanidade. E eu vou chamar a atenção de vocês só para alguns versos. No capítulo 24, verso 4, eu vou começar um pouquinho antes, verso 3. Mateus 24, verso 3, diz assim: mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram. Essas conversas de pé de ouvido dos discípulos com Jesus eram maravilhosas. Graças a Deus, muitas delas estão registradas. Isso mostra intimidade, né? Os discípulos ousavam perguntar mais, os discípulos ousavam dizer: olha, a gente não entendeu aquilo que o Senhor falou lá para todo mundo lá, e por isso a gente veio aqui e pediu essa audiência particular para perguntar para o Senhor. Eu adoro isso. A maior alegria de um professor é quando a aula termina e vem um aluno interessado. Ou antes da aula seguinte começar, né, vem um aluno: professor, eu estava estudando sobre aquela aula da semana passada, ou eu estava lendo alguma coisa. Isso é a maior alegria do professor. Quem é professor aí, né, sabe disso, é ou não é verdade? Demonstra ser um aluno interessado, que quer aprender. Oh, coisa maravilhosa, é bom demais isso, é ou não é, gente? É bom demais, bom demais. Cá estão os discípulos, né, numa conversa de pé de ouvido com Jesus. Diga-nos quando tudo isso vai acontecer. O que? O que Jesus havia descrito lá atrás sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel. Diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Vejam, a pergunta dos discípulos foi bem específica. E Jesus responde, a partir do versículo 4: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou: a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte, nem para pegar o manto
Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, pois haverá mais angústia que qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Puxa, está muito claro aqui. Muito claro. Os eventos estão aqui, estão colocados. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses eventos aqui, porque não é esse o objetivo, mas certamente essas palavras ecoaram ao longo dos anos, e até o momento em que Mateus escreveu essas palavras, elas já eram conhecidas das comunidades cristãs ao redor do mundo. Por isso Paulo diz, olha, o Espírito afirma claramente como é que vai ser nos últimos dias, como que a atividade demoníaca vai aumentar. Vejam, Jesus disse, se possível enganar, Satanás vai tentar enganar até mesmo os escolhidos. Que grande advertência isso é para nós. Que grande advertência isso deve trazer para nós. No ponto 1 aí, em numeral romano, na lição, está a natureza das ameaças. Primeiro, apostasia. O que é apostasia? Apostasia, um apóstata, é alguém que se desvia deliberadamente da fé. Vejam, é uma pessoa, isso é importante, uma pessoa que, pelo menos na aparência, parece seguir ao cristianismo, parece ser um cristão, se comporta como cristão, mas em algum momento na vida dessa pessoa ela se desvia. Em algum momento ela se desvia. E eu não estou falando aqui necessariamente de desvio de conduta, muito embora o desvio de conduta ele sempre venha para quem se desviou na verdade. Eu acho importante a gente entender isso aqui, ok? Eu acho importante entender isso aqui. A coisa começa na mente, começa no coração, aqui biblicamente falando, no centro da vontade da pessoa. A pessoa deliberadamente escolhe ouvir a mentira ao invés de ouvir a verdade da palavra de Deus. Esse é o ponto. Às vezes essa pessoa pode ou não, mas é possível, ela está influenciada por demônios, não necessariamente endemoninhada, não necessariamente possuída por um demônio, mas influenciada por um demônio. Esqueça essa história de que há demônios especializados em determinados pecados, que a Bíblia realmente não diz isso. Isso aí, algumas pessoas defendem isso, mas não tem base bíblica para você afirmar isso. O demônio da cobiça, o demônio da sensualidade, o demônio da preguiça, o demônio, sei lá, tem gente aí que se especializa de per si, né? Se auto-especializou em demônios, se divulga como um especialista em demônio, né? Olha, eu sou especialista, eu sou especialista no demônio do sei lá o que. Aí, ó, não tem base bíblica para a pessoa afirmar isso, certo? Pessoalmente, eu acho que os demônios eles são polivalentes. Os demônios eles são discípulos de Satanás, que é o enganador por excelência. Então, não tem isso aqui, tá? São espíritos enganadores, espíritos que estão aí para confundir as pessoas, certo? Eu já contei alguns casos assim muito tristes, né? De líderes que começaram a estudar determinados autores que claramente já estavam descompromissados com a infalibilidade da Bíblia, começaram a seguir essas pessoas, né? E aí quando eu olhei, às vezes uma entrevista, alguma coisa assim, esse cara
tá namorando a heresia aí. Meses depois o cara estava declarando. Isso aí está na história. Você pode ver vários, eu não vou citar nenhum aqui, não tenho intenção de fazer isso, mas você vai acompanhando, você vai vendo, a pessoa vai ali, aos poucos ela vai abandonando a verdade simples do Evangelho, porque está começando a ouvir estudioso tal e não sei o que, aí de repente a pessoa vai, né? Isso infelizmente é muito comum, isso acontece muito. Pessoas que negam, por exemplo, a realidade do inferno. Eu falei de Satanás, né? Então, por que não falar da realidade do inferno? Eu ouvi uma vez um grande teólogo para um determinado grupo religioso aí, e ele deu uma entrevista e disse: gente, eu tenho estudado muito a Bíblia, eu tenho me esforçado, usou lá a expressão que eles usam para falar de oração, que não é bem uma oração, mas enfim, eu tenho feito muita devoção, muita coisa, e pessoalmente eu já cheguei a uma conclusão: o inferno, sabe o que Deus vai fazer? Quando tudo terminar, no final dos tempos, ele vai simplesmente chegar lá, escancarar as portas do inferno e vai dizer: todo mundo para o céu. Eu sou um Deus de amor, eu quero ser conhecido como um Deus de amor, eu quero ser adorado como um Deus de amor. Bora esvaziar isso aqui. Todo mundo para o céu, até os demônios vão para o céu. E a galera, era um evento de auditório, todo mundo aplaudiu, foi aquela coisa maravilhosa. Que isso? Como uma pessoa reputada como um dos principais líderes daquele grupo religioso dito cristão pôde se expressar de uma coisa assim? Ninguém me contou, eu vi essa cena, eu vi. Infelizmente isso acontece muito, infelizmente. Apostasia. Agora, tem uma coisa interessante que ele diz aqui, que eu acho interessante. Ele diz assim: apostasia significa abandono premeditado e consciente da fé cristã. Nesses versículos, Paulo volta ao assunto de falsos mestres, o que não implica na perda de salvação destes, mas na revelação da verdadeira natureza deles como não convertidos. Ficou meio atrapalhado isso aqui para mim, vocês não acham? Olha, o Tiago está concordando comigo ali. Ficou meio atrapalhado. Eu entendi o que ele quer dizer. Não é que os falsos mestres perderam a salvação. O caso é que eles nunca foram crentes. Leia reversamente isso aí, né? Ou não são crentes verdadeiros. É assim que a gente tem que ler. Tá certo? Gente, são 10h11. Então a gente costuma terminar 10h30. Eu vou pedir 1000 desculpas para vocês. Na verdade, eu estou com uma dor intestinal muito forte. E eu vou parar aqui, tá? Parar um pouquinho mais cedo, tá? A gente vai continuar, certo? Nessa lição. Não quero que vocês fiquem preocupados comigo. Eu estou aqui muito bem assistido, graças a Deus, né? Pela minha querida esposa Fátima, pelo pessoal aqui de casa, tá? Mas realmente eu vou terminar um pouquinho mais cedo. A gente vai orar, tá? Agradecendo a Deus, e a gente vai continuar nessa lição, tá certo? A gente vai continuar aí estudando esse tema, tá bom? Então eu vou pedir aí para o Ivanildo orar, agradecendo esse momento, tá? E a gente vai encerrar hoje, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos, tá bom? Ivanildo, por favor, ora aí para nós. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Pai, por este dia, te agradecemos pela tua palavra que nos foi dado neste momento, Pai. Te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria, Pai, que a gente possa aprender mais e mais da tua palavra. Te pedimos pela Eliezer, que o Senhor possa estar dando saúde para ele, Pai. Todas essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, pois é em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.